mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima, sempre aqui trazendo para você assuntos relevantes que informam, orientam e que edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por estar conosco, não só aqui no Cabeça para Cima, mas acompanhando toda a programação da Rede Boas Novas, que chega até a sua casa, levando o amor de Jesus até você, abençoando a sua vida. Muito bom a gente saber que tem conseguido cumprir a nossa missão de levar o amor de Jesus até você. Que Ele mesmo, que conhece o teu coração, conhece os teus desejos, possa manter a sua boa mão sobre a tua vida, da tua família, possa atender os desejos do seu coração. Graça e paz para você e para toda a sua família. Obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que além de abrir as portas da sua casa para estar conosco na nossa programação, você também tem dedicado tempo para orar pelas boas novas e tem tido a visão certa de semear no reino de Deus, entendendo que a Boas Novas é uma missionária e você tem se aliado a esse projeto, semeando aqui, contribuindo financeiramente e nos ajudando a estar em todas as casas, semeando as boas novas de Cristo. Que o Senhor também te abençoe e te dê uma porção dobrada de bênção, de graça e de misericórdia todos os dias e que mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que ele é da maior importância. Muito se tem falado sobre essas questões, mas parece que ainda não é o suficiente. E, dada a relevância do tema, nós queremos também conversar sobre ele. Sobre esse tema, né? Houve um tempo em que, quando a gente via uma criança gordinha, toda rechonchudinha, além de ser uma delícia, né, e de ser muito gostoso de ver, isso também era comprovadamente um sinal de saúde, saúde de verdade. Recentemente saiu uma pesquisa informando que nossas crianças e nossos adolescentes, eles têm estado mais obesos, tem crescido o grau, o índice de obesidade entre crianças e adolescentes. Mas o lado triste dessa história é que tem crescido também o índice de desnutrição. Como que pode? Mais gordinhas, mas mais desnutridas. É isso mesmo. Por isso que no Cabeça para Cima de hoje, a gente quer conversar sobre essa relação da obesidade e da desnutrição. Começamos com o nosso informativo e já você vai conhecer os nossos especialistas. A desnutrição infantil no Brasil foi o maior problema de saúde pública do país nos anos 70. Cerca de 30% das crianças entre 5 e 9 anos estavam com um déficit de altura, um forte indicador de desnutrição de longa data na infância. Pela primeira vez na história da humanidade, o número de pessoas acima do peso rivaliza com o número de pessoas abaixo do peso. A população de obesos se expandiu rapidamente nas décadas recentes, mais do que anulando os ganhos da saúde com o declínio modesto da fome. Em 1990, a subnutrição era a doença que mais tirava anos de vida saudável da humanidade. Agora, ela despencou para o 8º lugar. Mas a obesidade subiu de 10º para 6º e a má alimentação, com uma dieta pobre em nutrientes, aparece em 5º. É isso aí, né? A gente vê o informativo com informações específicas aí também sobre desnutrição, mas me chamou muita atenção essa pesquisa relacionando, né, ou mostrando que, embora nossas crianças e adolescentes estejam mais gordinhas, elas estão também mais desnutridas. E aí, a pergunta que sempre se faz, né? Como assim? Porque a gente sempre imagina que uma pessoa que está mais gordinha, ela come mal, talvez coma um pouco mais de gordura, mas não que isso venha a causar desnutrição. Daí, eu achei que era bacana a gente poder conversar sobre esse tema. Para nos ajudar nessa reflexão, recebo aqui no estúdio o Fábio Magalhães. O Fábio, ele é coach de emagrecimento. Pô, e certamente é um bom coach, porque pratica também, né? Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui. Falar aí sobre essa questão, não especificamente sobre emagrecimento, mas essa relação, né, da desnutrição
com emagrecimento, que parece que é um paradoxo, né? Acho que questão comportamental também, né? Os valores. É preciso discutir, entender e comprar a ideia dos valores que a gente precisa ter para as nossas mudanças. É isso aí. Entendimento é fundamental, né? A gente compreender, ter compreensão da situação, acho que determina toda a caminhada, né? E por mais informação que nós tenhamos, é impressionante o quanto falta informação. É verdade, é isso aí. Bom, para a gente continuar conversando, quero apresentar para vocês também a Renata Miguez. Renata é nutricionista do Vigilantes do Peso, mas é também especializada em marketing dos alimentos. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Celeste. Isso aí, marketing dos alimentos, quer dizer, você trabalha naquela história assim de poder vender mais o produto, poder dizer que ele é gostoso, então compre. Não. É isso que é o marketing dos alimentos? Não, o marketing dos alimentos, ele trabalha com certeza também dentro da indústria dos alimentos, né? Mas como nutricionista, trabalho no Vigilantes do Peso, na promoção da vida saudável. Então, o marketing de alimentos engloba todo esse aspecto da promoção dos alimentos saudáveis, né? Como a gente vai promover um produto, buscando as melhores características dele, né? Bacana. E por isso mesmo também deve tratar daquela questão de o que está no rótulo, né? Para a gente identificar bacaninha. Muito importante. O que ele de fato oferece ou não. Não se enganar pelas embalagens, né? Isso aí. Então, queridos, a gente aqui falando sobre essa questão, né, de obesidade e desnutrição. Vamos falar um pouquinho da obesidade. Hoje em dia fala-se tanto, né, da questão da obesidade. A gente vê que até as próprias crianças estão mais obesas. Elas estão mais... As doenças, né, que eram doenças de adultos, elas estão chegando mais cedo. As crianças também. Todo mundo está comendo errado, é isso? Eu parto do princípio que nutrição tinha que ser matéria de colégio. Porque qual é o nosso maior bem? Saúde. Independente de quais os seus valores, o maior bem que a gente tem é a saúde. Até porque quando a gente perde a saúde, tudo que a gente tem de precioso ofusca, perde a graça. Então, é tão óbvio que eu não entendo por que isso não... Nossa, por que ninguém pensou nisso? Por que as nossas escolas não ensinam, não policiam as crianças desde cedo? Porque aí você não tem que remediar na ponta, né? E fora a questão da obesidade, porque quando a gente fala de obesidade, a gente pensa nas doenças físicas, mas tem as doenças emocionais. Por experiência própria, tem uma teoria de que criança obesa é um estímulo a um adulto fracassado. Por quê? Ainda que muito no ambiente tecnológico, a gente tem uma infância hoje muito tecnológica, mas ainda assim ela é muito física. Quando você está fora do peso, e digo por experiência própria, você passa a não pertencer, você passa a não ter prestígio no teu ambiente infantil. Fui uma criança que era o último a ser escolhido no futebol, no pique, na corrida, em todas as atividades físicas. Não tive bullying, isso não existia na minha época. Sempre era diferente, não tinha nome, né? Não tinha nome. Não tinha um rótulo. E assim, eu sempre fui, modéstia à parte, uma pessoa muito bacana. Então, eu sempre fui querido. Mas as pessoas tinham pena de mim. Que pena. Explica para o nosso telespectador, né, por que você está dizendo isso, né? Você tem uma história aí de perda de peso significativa. Foram 31 quilos, né? Bom, eu estou com 32 anos, por mais de 20 travei uma batalha com a balança, né? Errei muito, mas eu errei tanto que um dia acertei. E o meu processo de emagrecimento, ele se pauta em 3 pontos. O primeiro, olhei um dia para o espelho e falei, chega, não estou me reconhecendo, não é essa imagem que eu quero para mim. No segundo momento, partindo do acompanhamento nutricional que eu fiz, eu tive um ganho de saúde, de disposição incrível. Aos 32 anos, o meu corpo grita. E esse foi um legado, foi um valor que eu não esperava. E num terceiro momento, as pessoas que estavam ao meu redor passaram a se encantar com o meu momento de vida,
vi que elas queriam viver o que eu estava vivendo e foi aí que onde minha formação em coach fez todo sentido. Eu falei, não, calma aí, deixar meus 7 anos de marketing para trás e vamos ampliar os resultados e fazer mais pessoas soltarem o seu melhor sorriso. Uma formação que ajuda você mesmo, né, a buscar uma meta de vida, essa coisa toda. Renata, você que trabalha com vigilantes do peso, né, porque muitas vezes a gente fala na questão de obesidade e sempre que a gente tem falado nisso, a minha colocação de que a gente fala nesse tema, não para necessariamente criticar pessoas obesas, né? Não para começar a trazer nenhum peso adicional, mas muito pelo contrário, mas para chamar a atenção, que a questão não é estética. A questão é de saúde. Você vive com os vigilantes do peso situações onde as pessoas chegam. Como é que é essa realidade dos principais problemas das pessoas que têm uma obesidade e precisam melhorar esse quadro? Então, as pessoas quando elas chegam lá no Vigilantes do Peso, elas já chegam estafadas, cansadas e incrédulas de que elas são capazes de perder peso. Porque já praticaram de todo tipo de tentativa. Já fizeram dietas muito restritivas, viveram num efeito sanfona durante muitos anos, num engorda e emagrece. Então, elas chegam lá cansadas e não acreditam que elas conseguem atingir um peso saudável. Muitas vezes, elas já têm doenças associadas à obesidade, né, que são diabetes, hipertensão, problemas no colesterol, já tiveram algum problema de coração, às vezes. Então, elas chegam cansadas. Então, elas buscam uma orientação para poder serem capazes de seguir aquilo. Por favor, me ajuda a emagrecer, mas que eu seja uma pessoa feliz e que eu não ela precisa de um abraço, né, dos orientadores e dos associados que estão lá, ajudam nesse processo psicológico de levar a pessoa para o emagrecimento saudável. E eu acho que esse ponto é fundamental, né? Me ajuda a emagrecer, mas de uma maneira não radical, né? Não de escravidão, né? Não de escravidão. Você disse, você olhou para o espelho em determinado momento e você diz, olha, não é isso que eu quero mudar, eu vou dar um jeito nessa história. Assim, o que aconteceu contigo? O que te deu esse impulso efetivo, né? Você colocou aí para gente, foram 20 anos lidando com essa questão, talvez sem uma condição emocional, racional de fazer a mudança acontecer, mas de repente ela acontece. O que dá? O que é isso? O combustível. São 20 anos de inúmeras ausências, ainda que a vida tenha sido legal, ausências que geraram marcas. Olhei para a minha vida como se ela fosse um livro. Esse livro tem uma história. E me perguntei, essa história é a que eu gostaria de contar? Eu não estou contando a história que eu gostaria. Não dá para mudar o passado, mas o presente e o futuro, eu chamo a responsabilidade para mim e faço acontecer. É preciso mudar, eu preciso mudar, eu quero mudar. É aí que eu passei a construir um comportamento pautado em valores que me levem a uma direção sustentável, de resultados sustentáveis. É muito importante a pessoa reconhecer que ela precisa, que ela querer emagrecer, né? Não ser alguém que está falando para ela, olha, você está acima do peso, vai lá emagrecer, porque não é uma situação fácil. A pessoa trava batalhas pessoais, psicológicas, físicas, para poder conseguir atingir o peso saudável, né? Então, é importante ela se olhar no espelho, sofrer esse processo que o Fábio sofreu, de falar, eu não quero isso para minha vida mais, chega... Viver esse processo, né? Embora ele seja um sofrimento, mas viver esse processo. O que define uma pessoa obesa? Como é que a gente, em que ponto, o que fecha essa definição? Então, um diagnóstico, né, que existe, o mais famoso deles, um índice muito famoso que as pessoas conhecem é o IMC, que é o índice de massa corporal. Mas existem outras medidas de circunferência, de dobra cutânea, que é aquele que belisca, né, que todo mundo reclama quando vai no consultório, que fecham esse diagnóstico da obesidade, né? Então, existem também os exames bioquímicos, que são os exames de sangue, que a gente consegue ver vários fatores.
Mas o índice de massa corporal ele é amplamente utilizado e recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que ela avalia o peso para a altura da pessoa. Né? É uma fórmula que divide o peso atual da pessoa pelo quadrado da sua altura. Então, a Organização Mundial da Saúde ela tem uma tabela que classifica em eutrofia, né, normalidade, e graus de obesidade e de magreza. Né? E aliado a esses outros fatores, a gente faz esse diagnóstico se a pessoa está obesa ou não. Gordo e obeso, tem diferença? Tem diferença. O processo de obesidade ele não acontece da noite para o dia, assim como o de desnutrição. Ninguém dorme normal, num peso saudável e acorda com baixo peso ou com obesidade. Isso é um processo de que você ganha peso ou perde peso, vindo dos seus hábitos de vida, da sua alimentação, da prática de atividade física, se isso está presente ou não na sua vida, né? Então, o processo de obesidade ele vai acontecendo pouco a pouco e... Até que ponto a gente diz que uma pessoa está gorda e de que ponto ela deixou de ser gorda e passa a ser obesa? Isso é também fruto dessa questão, dessa medida da massa corporal? Sim, a massa corporal ela passa de excesso de peso, sobrepeso, para excesso de peso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Né? Então, a pessoa sai de um estágio de normalidade, primeiro para o sobrepeso. Depois desse sobrepeso, para a obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Vai progredindo, né? Conforme ela vai... Tem um percentual que a gente diga assim, até tipo... 10% acima do peso, você está só gordo. Então, o seu índice de massa corporal, ele tem essas estratificações. Então, dos 25, a partir dos 25 já é considerado sobrepeso, 25%. 25 quilogramas por metro quadrado, que é essa fórmula que é dividida, o peso pela altura ao quadrado. Né? Dos 25 até o 30, já é considerado como sobrepeso, dos 30 aos 35, grau 1, dos 35 aos 40, grau 2, e acima dos 40, obesidade, que a gente fala que é obesidade mórbida. Né? No site do Vigilante do Peso até tem essa calculadora de IMC, é fácil de encontrar, você coloca o seu peso e a sua altura, e isso já é um início de um diagnóstico para você saber se você está acima do seu peso, se você está normal ou se você tem algum nível de magreza, né, que chama. Eu daqui a pouco quero voltar para essa questão de consequências, impactos de obesidade, essa coisa toda. A gente vai para o intervalo e volta já já. E nesse retorno, eu queria entender um pouquinho com vocês essa questão, porque via de regra a gente pensa isso, né? Pessoas mais gordinhas são pessoas mais saudáveis, elas comem muito, está relacionado ao volume de comida. E aí... também a gente olha muitas vezes para uma população mais carente, a gente tem visto nessa população mais carente muitas pessoas obesas, muitas pessoas mais gordas e até obesas mesmo, né? Como é essa relação e como é a relação da obesidade com a desnutrição? Como é que isso acontece e por que isso acontece, tá? Logo depois do intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, só lembrando que foi uma pesquisa feita bem recentemente que identificou e tem aí informado para a gente que, embora a nossa população, nossas crianças e adolescentes estejam mais gordinhos, eles estão também mais desnutridos. O que é que anda acontecendo? Como é que é essa relação da gordura, da obesidade com a desnutrição? Então, nesse caso, é a desnutrição, a pessoa obesa que tem desnutrição de micronutrientes, de vitaminas e minerais, né? 95% das pessoas têm um excesso de peso, têm obesidade, por conta de uma alimentação desequilibrada. Então, nós podemos notar, né, no nosso dia a dia que as pessoas têm comido alimentos de baixo valor nutricional, que a gente chama, que são alimentos com alto teor de gordura e de açúcar. Então, isso acaba fazendo com que a pessoa ganhe peso, mas uma pessoa que come muito excesso de pão, excesso de fritura, batata frita, pizza, ela não está consumindo os alimentos
e como eu estava falando com o Fábio, que a natureza te dá, né? As frutas, os legumes, as verduras, que são alimentos minimamente processados e in natura, né? Que até o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda que deve ser a base de uma alimentação. Então, são nesses alimentos, nos grãos integrais, nos cereais integrais, que a gente encontra as vitaminas e os minerais. E as pessoas obesas, pela prática irregular da alimentação, não fazem o consumo desses alimentos. Então, acaba que elas têm uma desnutrição, uma deficiência dessas vitaminas e desses minerais, que acabam resultando em muitos problemas como cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, a unha que fica mais fraca, ou então fica gripado, doente muitas vezes ao ano. E muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas a falar que tudo é fruto do estresse. Sou uma pessoa estressada. Doença do século, né? Sou estressada, sou ansiosa, então eu estou assim porque é o estresse. Estou trabalhando muito, mas ao mesmo tempo ela não para olhar o que ela está fazendo, né? Como que ela está se comportando, se ela está fazendo prática de atividade física, se ela está se alimentando direito. Isso não deveria estar acontecendo. Por mais que ela estivesse trabalhando muito, ela poderia sim se sentir um pouco cansada, mas não da maneira que a gente tem visto a população sofrer, né? Esse cansaço. Então, essa associação da desnutrição com a obesidade é referente a isso, a essa falta de vitaminas e minerais na alimentação. Não a desnutrição baixo peso, né, que a gente vê que é a desnutrição grave, né, que as pessoas emagrecem e com certeza também tem essas deficiências de micronutrientes, mas também tem a dos macronutrientes, que é o carboidrato, que é a proteína, essa falta de acesso à comida, a pessoa, por morar em uma região muito pobre, em alguns países na África, alguns lugares da África, alguns lugares da Ásia. Então, as pessoas sofrem disso, de não ter o acesso adequado à alimentação, ou então até por enfermidades e doenças, né, que estão hospitalizadas, e essas doenças, elas requerem um gasto energético maior, então a pessoa acaba entrando num quadro de desnutrição. Não é essa desnutrição que está associada à obesidade, e sim essa desnutrição, essa falta de nutrientes e vitaminas e minerais na alimentação delas. Pegando uma carona, né, pegando esse gancho, acho que algumas coisas que a gente pode parar para pensar, ou deveria, né? Uma delas, a cultura que a gente é inserido, falando de massa, né? A nossa criação, a gente é criado para encher barriga. Ninguém se preocupa em nutrição. Então, isso deveria ser um questionamento para a gente amadurecer. Isso na infância. A gente cresce errado sem se questionar. E chega depois dos 20 aos 30, imersão no mercado de trabalho, o cuidar da alimentação vira artigo de luxo, porque o primordial é tempo. Então, os valores, há uma troca, há uma inversão de valores, na minha opinião. A gente devia estar atento a outras questões. Uma alimentação errada na infância, ela pode prejudicar a fase adulta? É essa alimentação da infância que ela vai meio que determinar o teu porte físico adulto, que aí depois você vai ter que viver correndo atrás de dieta, de malhar, disso, daquilo. Qual a importância, né? Vamos colocar essa pergunta, qual a importância da alimentação nessa fase da infância para que a gente tenha uma vida adulta saudável? Então, a construção dos hábitos alimentares se dá na infância, né, das preferências, e é aí que entra o papel dos pais. Né? No Vigilante do Peso a gente tem um projeto que é o Comer, Correr e Brincar, que é voltado para crianças, justamente porque a empresa se preocupa com esse aumento de peso das crianças. Então, é formado o paladar da criança nos primeiros anos de vida. Né? Então, se a criança ela é estimulada desde cedo a uma base alimentar com frutas, legumes e verduras, ela vai levar isso para o resto da vida. Isso para ela vai ser uma alimentação normal, isso vai ser o normal dela. Né? Agora, se ela convive em um ambiente familiar ou numa escola que não dá valor a isso, que tem uma cantina que vende refrigerante, que vende salgados fritos e tudo mais, aquele vai ser o normal para ela. E é isso que ela vai levar para a vida adulta. Então, na vida adulta, ela vai continuar com os mesmos hábitos da infância, de comer pizza, batata frita e hambúrguer, e vai achar isso normal e vai ter problemas, né, sendo um adulto obeso, com dificuldades de manter o peso no peso saudável. Que orientações você como coach, você como nutricionista, né, que a gente pode colocar para ajudar, por exemplo, né, o papai, a mamãe, a família,
nessa introdução, nesse estímulo para uma alimentação saudável da criança. Quer dizer, como tirar a batata frita das crianças, né? Como tirar isso, como tirar? Porque são coisas que ela vai, além de serem gostosas, né? Elas estão expostas a isso o tempo todo. De repente não tem em casa, mas vai para a festinha, aí está lá o doce. Como lidar com isso? Garantindo uma alimentação saudável, mas também não criando aí uma... Outro dia eu vi no Facebook, tinha uma criança orando assim, ela dizia, papai do céu, faz com que a folha da alface tenha o mesmo sabor do brigadeiro. Acho que tem um monte de gente fazendo essa oração. Olha, Vamos ajudar. Primeiro, acho que não é tirar a batata frita, e sim não inserir. E principalmente não inserir em caráter de regra, né? Tem criança que come batata frita quase todo dia. E outra coisa que aconteceu comigo, na prática, o corpo pede o que você dá. Quando você para de dar, ele para de pedir. Em épocas em que eu estou de dieta com algum objetivo focado, eu sou 100% regrado. A semana inteira, o mês inteiro. Então é comum eu ficar 6 meses sem uma batata frita. Quando você volta a comer, parece que você pegou a sua língua e mergulhou no óleo. O sal te incomoda. O teu paladar, ele perde o costume. Então, acho bacana também, principalmente uma dica para os pais, é trabalhar os valores de construção de saúde em função dos seus hábitos alimentares. Aquilo é para a vida toda. Eu acho que é muito importante, a gente tem que entender que os pais, além deles terem que educar, eles também são seres humanos. Então é muito difícil realmente trabalhar isso, de aprender a dizer não, né? Para os pais isso é uma coisa que realmente é muito difícil. Mas a gente também precisa desmistificar que uma alimentação saudável é uma alimentação sem sabor. Né, como essa questão da alface e do brigadeiro. Que a alface, por si só, se você comer só a alface, não tem graça nenhuma. Claro que o brigadeiro vai ser muito mais gostoso. Então, trabalhar essa prática culinária, incentivar as crianças a irem para a cozinha, porque eu acho que a gente também, hoje em dia, cria as crianças numa redoma de vidro e não vai pegar na faca, não vai para a cozinha mexer em nada porque é perigoso, tem fogo. Estimular a criança a ir para a cozinha, a você mostrar quais são as preparações saudáveis. Não dá para fazer a batata frita, não é saudável fazer na imersão do óleo. Vamos criar, então, uma maneira mais saudável de fazer essa versão da batata frita. Vamos cortar e fazer assada. Né? Então, assim... Fica tão gostosa Fica quanto, uma delícia. Né? Então, eu acho que envolver as crianças nesse processo de criação, elas também começam a gostar, levam aquilo como uma brincadeira. Que criança que não tem história de vó cozinhando, fazendo bolo e você lá do lado e adorando, achando aquilo um evento, né, para brincar. Então, acho que envolver as crianças nesse processo é uma dica muito, muito bacana para os pais. Eu lembro, minha filha, quando ela nasceu, ela era assim, absolutamente saudável, né? Sabe uma criança assim que não tem nada, não tem nada, mas ela era muito magrinha, bem magrinha. Sempre foi. Hoje nem tanto, mas sempre foi. E ela, naquela época, existia a história do bebê Johnson, sabe? E aí o pediatra dela chegou a me dizer uma vez, olha, sua filha não pode ser... Eu gostaria muito de inscrevê-la com o bebê Johnson, mas ela é muito magrinha. Ela não pode ser um bebê Johnson, porque os bebês eram mais rechonchudinhos, né? Todos gordinhos, papapá, aquela coisa toda. Hoje a gente já sabe que não é nada disso, né? Que a criança ela não precisa ser gordinha para ela ser saudável. E que, na verdade, é até melhor que efetivamente ela não seja. A gente tem umas fotos suas aí que eu quero mostrar para o pessoal, que é para todo mundo entender do que a gente está falando, né? Entender, inclusive, a sua força de vontade, a sua decisão de vida. Vamos mostrar as fotos? Olha só. Olha só. 104 quilos aí. 104 quilos. A gente olhando até que você tem uma altura, você é gordinho, mas também não parece, né? Aí. Na Bravos. E depois do peso eliminado, a gente se abre a novos hábitos, né? E tem muita coisa que vale a pena. Aí. Na academia. Mas... esse aí foi o Olha processo. Só, quase que o antes e depois, né? Antes e depois. 104 para 73. E no início a gente fala assim, é só a barriga, né?
E você vê que no fundo, olha a diferença que tem de costas, que tem de no lateral. rosto, né? Muda Muda tudo. outra Muda pessoa. tudo. A barriga é o que fica mais evidente, mas você muda por completo. Você fez cirurgia bariátrica? Não, Não? nunca nem cogitei. Nem cogitou. Nem cogitei. Aham. E em quanto tempo você perdeu esses 31 quilos, 31. né? Deu mais ou menos 1 ano e 4 meses. Poderia ter sido num prazo de tempo menor, mas eu rodei em alguns profissionais e atingir a platô e reconstruir comportamento, até que fui numa crescente. Mas erros, acertos, até chegar no meu resultado. Qual é o tempo normal de uma pessoa perder um volume de peso assim significativo? Tem gente, né? E tem um monte de coisa por aí dizendo assim, numa semana perde 8 quilos, toma não sei o quê. Isso é Numa muito semana. individual, né? A pessoa, dependendo da quantidade de quilos que essa pessoa tem para perder para atingir o seu peso saudável, ela perde isso muito rápido, porque aquilo é literalmente um excesso que ela tem na vida que ela não precisa daquilo. Então ela perde muito rápido. Mas para pessoas saudáveis que estão um pouco acima do peso, a gente não recomenda essa perda rápida de peso, porque não é saudável. O nosso corpo ele precisa se acostumar ao peso que ele está, por isso que o Fábio até falou do platô que ele fica. O nosso corpo realmente ele passa a se acostumar com o novo peso, muda o processo fisiológico, muda o psicológico das nossas escolhas também. Então, ele se acostuma. Agora, para uma pessoa que está pouco acima do peso, no Vigilante do Peso mesmo, a gente recomenda apenas a perda de 1 quilo por semana, né, que totalizariam aí uns 4, 5 quilos no mês. Mas quando a pessoa tem muito peso, com certeza essa perda é muito mais rápida, né? Acontece de uma forma muito mais significativa. Você era um gordinho desnutrido? Não chega a ser desnutrido, mas assim, as taxas mudam radicalmente, né? Radicalmente. Você acha que mudou muita coisa assim da sua disposição? Muita coisa. Né, E olha que interessante, não só a conquista, mas o como você conquista. Eu tinha 19 anos, pesava 101, fui a 77 e falei 100 quilos nunca mais. 4, 5 anos depois, 104 quilos. Não desenvolvi um comportamento para sustentar, né? Porque são 2 momentos, o perder e o manter. Então, desejado por todo mundo, porque perder muita gente perde, manter sim, poucos. É outra conversa. E assim, vamos lá, 19 anos, 77, hoje 32, 73, 4 quilos só a diferença, não é tanta coisa. Meu Deus, eu dou de 10 a 0 hoje nos meus 19 anos. Porque eu até estava comentando com a Nathalie, o que eu como, por exemplo, de verdura hoje, em uma semana, é mais do que eu comi em 6 meses, a minha vida inteira. Então, isso dá uma... Eu vi na prática que somos literalmente o que nós comemos. Não é só o peso, não é só a caloria, é a qualidade do que você está ingerindo. Faz diferença na sua pele, no seu cabelo, na sua disposição, no seu ânimo. Na sua autoestima, bastante. Verdade, verdade. Queridos, eu já preciso de novo para o intervalo, vamos dar a nossa paradinha. E no retorno do intervalo, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da desnutrição. Queria entender um pouco da questão da desnutrição pelos macro e pelos micronutrientes e, na verdade, os impactos dela. Na vidinha das nossas crianças, dos adultos também. E aí, como que a gente pode enfrentar um pouco essa história, tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. Hoje é um programa de utilidade pública, né? Com orientações aqui, provocações para a gente pensar, né? Porque muitas vezes a gente liga a questão de uma boa nutrição a você ser bem de vida, você ter dinheiro, né? Então, sempre a gente pensa, as pessoas mais obesas, não sei o quê, são pessoas que estão dentro de um padrão de vida, de grana, né? As pessoas desnutridas são aquelas pessoas que são mais pobres, que são mais carentes. Mas essa relação não é necessariamente assim, não é? Não é uma verdade absoluta, né? Com certeza a desnutrição acontece realmente em lugares que são desfavorecidos, em que as pessoas não têm condições para ter o acesso à alimentação, mas isso não quer dizer que a obesidade não ocorra
em lugares que as pessoas não têm dinheiro, né? Porque a gente pode ver que um pacote de biscoito é muito barato, né? Um macarrão instantâneo é muito barato. Então, existem essas promoções e essa produção em massa dos alimentos industrializados faz com que o preço deles seja muito baixo. Então, as pessoas vão e compram aquilo e consomem e ganham peso. Então, a gente nota que a obesidade, até porque ela já atinge no Brasil mais do que a metade da população, então a gente vê que isso não é exclusivo da classe social elevada, né? Então, ela está misturada em todas as classes, isso não se encaixa, não é uma verdade absoluta. Uhum. E aquele pacote de biscoito é aquele tipo, né? Que a gente come um e quer comer o pacote inteiro. Né? Eu Não tem comia jeito. um por dia. Só? Um pacote por dia. Um pacote. Não, ao abrir o pacote e não parar só quando acabasse o biscoito, não existia. Foram anos assim. Foram anos assim. Como é que é essa questão da desnutrição por micronutrientes, como você falou, e por macronutrientes? E quais são os impactos da desnutrição na vida de uma pessoa, né? O que ela acarreta, onde é que ela vai afetar? Então, a desnutrição por macronutrientes a gente chama de desnutrição proteico-calórica, né? Que é quando o corpo exige mais gasto em situações de doenças e condições especiais, ou quando a pessoa não tem acesso à alimentação, né? Então, ela não consome nenhum tipo de alimento ou consome muito pouco do que ela deveria consumir. Então, acaba que ela tem essa perda de peso significativa, né? A desnutrição de micronutrientes, a gente fala que é essa que está associada à obesidade. Pelos maus É a desnutrição que engorda. Não, também as pessoas que têm desnutrição proteico-calóricas também são afetadas pelos micro, porque elas não comem. Então, elas não comem nenhum tipo de alimento, também não têm acesso a essas vitaminas, esses minerais que tem nos alimentos, né? Mas está me parecendo que a dos macronutrientes, a probabilidade é mais o emagrecimento mesmo. Sim. A dos micronutrientes, você se ilude. Exclusiva, né? você Você se se ilude. Você acha que você está comendo, que está tudo certo, mas você está ali engordando, mas não necessariamente se alimentando de maneira saudável, né? Porque a pessoa ela come muito açúcar, muita gordura, muitos alimentos industrializados e processados e não tem acesso a esses micronutrientes que são muito importantes, né? Então, a deficiência de micronutrientes, cada micronutriente tem a sua função no corpo, né? Então, a pessoa pode ter uma deficiência de vitamina D, pode ter deficiência de vitamina A. Então, cada micronutriente desse vai te dar um problema. A gente conhece muito o ferro, que pode causar anemia, que é um problema associado à deficiência de ferro, né, que está presente nas carnes e tudo mais. A deficiência de vitamina D em criança pode dar problemas nos ossos, que ela não tem um desenvolvimento estatural suficiente. Então, muitas pessoas que têm essa desnutrição de macronutriente associada a de micronutriente, as crianças desses países muito pobres, têm esse problema de crescimento de estatura, né, que era o que a gente viu até no informativo antes, dizendo que antigamente era muito comum esse crescimento das crianças ser afetado. E é isso, no excesso de peso, a desnutrição presente é a dos micronutrientes. Ela vai afetar também a questão da capacidade de aprendizagem da criança, pode afetar o desempenho escolar? Pode, com certeza. Né? E o desempenho escolar ele também é afetado pela obesidade, né? Porque muitas vezes a criança ela fica mais reclusa. Então, às vezes, começa a faltar aula e esse processo todo de você estar deficiente de micronutrientes, você está cansado, você tem dificuldade de prestar atenção, dependendo do nutriente que está te faltando. Então, isso com certeza afeta no desenvolvimento da criança. Como saber se... muita gente fala nisso, né? A obesidade é uma coisa genética, né? As pessoas já nascem aí com essa propensão de serem obesas ou de serem mais magrinhas. Como saber se essa obesidade ela é oriunda de questões genéticas, de questões hormonais ou de simplesmente outras questões aí de postura, de vida, de ansiedade às vezes, né? Emocionais até. Atualmente a gente sabe que 90% das pessoas que têm excesso de peso, incluindo a obesidade, são por conta de maus hábitos alimentares e de hábitos de vida, né? De falta de praticar atividade física e tudo mais. Mas, com certeza, consultas médicas regulares para você ver se os hormônios estão todos adequados, são fundamentais, né? E a gente conhece hoje em dia também, pesquisas já identificaram
que existe a nossa epigenética, que ela é modificada ao longo da nossa vida. Então, a gente sabe que pais obesos, quando o pai e a mãe são obesos e têm um filho, a tendência é que essa criança seja obesa, né? Muito mais do que quando são filhos de pais num peso saudável. E também acontece, quando o pai só é obeso ou quando só a mãe é obesa, essas percentuais vão variando, né, de propensão da criança a ser obesa. Mas se esses pais, mesmo depois de terem tido um filho que tem essa propensão genética para ser obeso, se eles emagrecem e eles têm um outro filho, eles já tiveram uma modificação genética que esse próximo filho não vai ter tanta propensão quanto o primeiro teve, né? Então, assim, a gente sofre modificações na nossa vida, nossos genes, eles são modificados pelos nossos hábitos de vida, né? Então, não é uma coisa que a pessoa está fadada ao fracasso, né? Eu vou nascer e a gente consegue mudar isso ao longo da nossa vida com os nossos hábitos. Eu parto do princípio que ninguém é obeso, você está, mesmo que você tenha estado a vida inteira. Nosso corpo reflete os nossos estímulos. Quem me conhece hoje, graças a Deus, fala, caramba, eu não consigo imaginar você gordo, né? E você, dentro das crenças, até meu trabalho trabalha muito essa questão, né, de crenças. Você escuta, é a minha idade, eu tive filho, eu tenho ossos largos. Você escuta de tudo, ossos largos. Parece que são desculpas, né, para a pessoa. Mas são. E eu escuto e sempre falo, você já deu o melhor estímulo? Você já fez o melhor nutricionalmente? Porque tem gente que faz dieta de tomar um refrigerante zero todo dia no almoço e acha que isso é dieta. Aí a pessoa esbarra num platô, às vezes, por exemplo, 6 quilos acima da meta dela, e põe a culpa na genética, e põe a culpa porque foi mãe ou porque tem 40 anos. Então, é até uma pergunta que eu deixo para quem não está assistindo. Você que está reclamando de que não consegue performar, você já fez o melhor por você? Você já buscou o melhor estímulo? Como é buscar o melhor estímulo? O pessoal está querendo saber de você sobre essa questão de recaídas, né? Como é que você lidou com a questão das recaídas que você teve? E se hoje você não come mesmo aquela batatinha frita, nem um docinho, nem nada, como é que é essa história? Vamos lá. Sobre recaídas, né? As pessoas, quando querem emagrecer, elas se preocupam no que comer e que tipo de treino, atividade física tem que fazer. Ok, são mega importantes, mas alto lá, para. Primeiro, construção comportamental. É a tua cabeça, é o teu comportamento, é a tua base de valores que vai fazer você vencer ou fracassar. Então, se eu pudesse dar um conselho, solidifica essa área interna e parte para as próximas etapas. Trabalha a tua mente. A mente, né? Que é o que o meu trabalho, a proposta do coach é essa. É justamente tratar os teus comportamentos, autoconhecimento, através do autoconhecimento. Falando sobre a minha experiência, eu tenho um fato que ilustra perfeitamente isso. Saí de 104, fui a 100 por iniciativa própria. De 100 a 82, eu fui no endócrino. E no meio do caminho, eu estava com 90 quilos. Eu estava com 90 quilos, foi uma festa do meu afilhado. E eu certinho, regradinho, fiz a minha refeição em casa. Saldo da festa, 7 copos d'água. Docinho, salgadinho, tchau, não, nada. 7 copos d'água. E eu saí orgulhoso, né? Caramba, eu fui capaz, eu me alimentei certo em casa, cumpri minha dieta, não me corrompi aqui. Chegou na hora do parabéns, foto, quando eu olhei as fotos, eu falei, nossa, 14 quilos, mas falta muito. O meu rosto, porque eu estava muito preocupado com a minha forma, né? O corpo está sem forma, o rosto está bem redondo ainda. Nossa, o pescoço, eu tinha papo, aquilo me incomodava demais. Foi decepcionante. E eu associei à faculdade, aquele momento. Eu acho assim, você não sente o gosto da vitória na faculdade, né? Você não vai se formar se você não passar por todos os períodos. Às vezes a gente está no terceiro e não vê a hora de se formar, né? Então, dieta é isso, é você criar valores que sustente você ultrapassar todas as etapas. Com relação a o que o Fábio come hoje,
muita coisa perdeu o sentido. Por quê? Esse resultado hoje, diferente das fotos que a gente viu há alguns anos atrás, ele é uma preocupação com a minha terceira idade. O Fábio, hoje com 32 anos, está plantando os 60 dele. Se eu cuidar de mim, eu tenho alguma chance de chegar bem. Se eu não me cuidar, não tem nenhuma. Então, a gente também está inserido numa cultura de espetacularizar a comida, né? Os eventos comer viram um evento. Então, de 5 anos para cá, eu abri esse leque. Nossa, eu faço muita coisa para me divertir, além de olhar para um prato de comida. Então, são raríssimas as vezes que eu como alguma batata frita ou... É muito, muito, muito raro. São coisas que não existem na minha geladeira, que não existem no meu armário, que numa festa ou outra, muito pontualmente, eu como, mas numa quantidade muito reduzida. E não é privação, é o paladar. A batata frita já não é mais tão interessante assim. Eu acho que isso é uma questão assim fundamental, né? A cabeça da gente, porque você viver em sofrimento, você ficar ali desejando comer uma batata, comer uma coisa, e não fazer isso, porque não posso. Eu acho que é extremamente angustiante e não é por aí. Não é por aí. Por isso que eu quero aqui dar destaque a uma coisa que você falou, que é trabalhar a mente. Né? Valores. Trabalhar valores, trabalhar essa mudança de entendimento. Me parece que essa é a única alternativa da gente poder efetivamente lidar com essa tensão em casa, né, para a alimentação das crianças, para a alimentação própria. Quer dizer, a família mais gorda, quando ela né, os pais mais gordos, esses valores vão estar presentes no dia a dia, né? Então a gente tem que mudar o conjunto, mas tem que ser feliz também. Com né? certeza. Não pode ser um negócio que só traga angústia e que traga privação e dizer não pode. Por isso que trabalhar os valores é muito importante, né? Porque você passa na sua cabeça entender que você tem que trocar os hábitos para poder atingir a sua meta de peso saudável ou qualquer que seja a sua conquista, além da balança, que seja de valor para você. Seja eu entrar num vestido de noiva ou conseguir fechar uma bota que já não fecha mais. Então, assim, para você atingir essas metas, tem que ser trabalhado a cabeça, né? Não adianta a pessoa achar que vai emagrecer comendo batata frita todos os dias, né? E isso tem que perder um pouco do sentido, como o Fábio falou, né? Para fazerem as substituições saudáveis serem feitas e a pessoa conseguir atingir essas metas, né? Valores bem estruturados não dão espaço para sofrimento por privações. Experiência própria e o que eu vejo, o que eu construo junto com os meus coaches. E essa questão de valores é o que é fundamental, Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta aqui para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa. Só lembrando para você que o que nos motiva a discutir esse tema de hoje é a pesquisa que surge aí mostrando que as nossas crianças e adolescentes, embora eles estejam mais gordinhos, o que já não é uma boa notícia em função do que a obesidade acarreta na vida, no desempenho, no desenvolvimento das crianças, essas crianças e adolescentes também estão mais desnutridos. E isso é uma situação grave, né? Porque aí obesidade e desnutrição, dois problemas que impedem um desenvolvimento saudável, impedem um caminhar de realizações e de sucesso, né? De sucesso, não sucesso pelo sucesso, mas de você ter disposição, ter alegria de ser viver, realizado, né? E de buscar realização pessoal. O pessoal está perguntando para você falou em pais obesos, filhos obesos, pais que emagrecem, filhos que emagrecem. E quando os pais são magrinhos e os filhos são obesos, por que isso acontece? Então, a gente diz hoje em dia que vivemos em um ambiente obesogênico. Tudo que está à nossa volta instiga e estimula o maior consumo de alimentos que não são saudáveis ou de sedentarismo. Então, nós temos
drive do fast food, nós temos controle remoto, carro, ônibus, televisão, tablet. Hoje em dia as crianças elas já nascem digitais, elas já nascem mexendo em celular, então elas trocam um futebol que antigamente as crianças jogavam, a pipa que soltavam, por um jogo de videogame, por assistir uma televisão. Então as crianças elas já nascem nesse ambiente obesogênico, que também afeta os pais, com certeza, mas as crianças também são afetadas por isso. Fora estímulos visuais de mídia, né, de promoção desses produtos que não são saudáveis. E a obesidade, como a gente estava conversando, ela se comporta como um mal que é transmissível, né? Então, assim, se a criança convive com amiguinhos que comem mal, que se alimentam mal no colégio, compram um salgadinho ou um biscoito recheado, aquilo ele vai comer também, né? Então, eu acho que esse controle do ambiente que a criança vive, estipular quanto tempo que vai passar no computador ou no videogame e vai botar a criança para correr ou numa atividade física, fazer a hora do exercício, não falar você tem que ir para academia porque você tem que emagrecer, fazer daquilo ser uma coisa legal, né? Uma coisa divertida, fazer da atividade física uma coisa divertida. Os adultos devem dar essa direção, né? Criar uma balança saudável, não deixar ficar nos extremos. Internet, as modernidades tecnológicas são excelentes, mas a gente tem que lembrar que tem o outro lado também, né, do exercício físico que faz diferença. E do contato, né? Pessoal também, que é muito bom. E do contato pessoal, fundamental. Nada em excesso é bom, né? Pois é, né? Pois é. Eu sei que meu tempo já estourou, mas rapidinho, a sua despedida, englobando essa questão, você estava falando, né? É engraçado que os animais não engordam, o cachorro não engorda, né? Como é que é esse negócio? A gente conversando aqui, né? Essa questão da obesidade, você olha para a natureza, como é que a natureza é perfeita, tão perfeita, e a gente estraga, né? Qual bicho que é obeso? Qual animal é obeso? O gato que você dá as suas porcarias para ele. Tem gente que dá pizza para cachorro, né? Então, os únicos animais que estão obesos são os que a gente interfere, né? Então, acho que a base, a grosso modo, eu tenho cuidado para falar sobre alimento porque eu não sou nutricionista, né? Mas na condição de paciente. Nós fomos criados, a grosso modo, para consumir alimento de feira, né? O que a natureza entrega pronto. E a gente monta uma alimentação em função de comida de mercado, né? Então, dá nesse resultado que a gente tem. É isso aí. Vamos trocar a feira pelo supermercado, né? Ou pelo menos criar uma balança aí equilibrada dessas questões. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pelas reflexões aqui de hoje. Obrigado pela oportunidade. Pelo convite. Tá bom? Obrigada.